Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Só um minutinho, peraí. E aí, Andréa? Já tô te deixando como co-anfitriã aqui. Só um minutinho, gente. Configurar a sala aqui. Hum, Sim. Foi. Bom dia oficialmente, gente. Estão gravando, tô deixando aqui para depois subir lá no link. E aí, Keila, tudo bem? Me vira que a turma vem chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, Daisy. Tem meu cafezinho aqui do lado. Um dia bonito, ensolarado aqui onde eu estou, não sei onde você está, mas frio. E hoje eu tenho um tema que eu adoro para falar aqui com o nosso Conexão Hive. Basicamente, gente, para quem está chegando eventualmente pela primeira vez ou vai assistir aqui online, sempre importante fazer esse disclaimer. Nosso Conexão Hive é um momento de 30 minutinhos de liderança com afiliados, né, que fazem um trabalho na construção de Hive no dia a dia. É um momento para startar nossa produtividade, é um momento para a gente falar sobre o tema de vendas, é um momento da gente falar sobre se conectar e dar um próximo passo dentro dessa jornada. E o meu tema hoje, gente, proposto aqui, para a gente trabalhar esses próximos 25, 30 minutinhos aqui, é o poder das perguntas estratégicas, né? E quando a gente fala em perguntas estratégicas, isso não tô falando em gatilhos comerciais, eu não estou falando em técnica, como eu gosto de fazer, eu gosto sempre de ir um pouco mais a fundo no tema, porque no fim do dia, gente, absolutamente tudo na nossa vida é sobre vendas. Tudo, tudo, mas tudo, tudo. Ah, eu sou funcionário público. Você tem vendas na tua jornada. Ah, não, mas eu sou alguém técnico da área da informática e trabalho com tecnologia, sei lá o quê. Você vende você mesmo, a tua carreira. Um relacionamento, né? Conquistar alguém, namorado, namorido, marido, parceiro, é uma venda no fim do dia. A gente se vende, a gente se apresenta para o mundo. O processo de conquista é uma venda. O processo de conseguir, muitas vezes, educar um filho é uma venda, né? Você vai ter que vender para ele o porquê que aquilo ali está errado, o porquê que aquilo ali está certo. O processo de decisão das coisas no fim do dia, gente, é uma venda. Um líder de uma companhia, um CEO de uma companhia, sabe o que que ele é? O maior vendedor da companhia. Ele vende a visão do que está sendo construído, o motivo daquelas pessoas estarem construindo, né? No fim do dia, a carreira, os negócios ou a decisão simples de uma compra de um produto, por que que eu compro a creatina A ou B, ou por que que eu vou comprar do João e não da Maria, o processo de venda, ele está presente em absolutamente todas as instâncias da nossa vida. Então é importante fazer esse disclaimer aqui para que você entenda que vendas, no fim do dia, é o motivo para as coisas acontecerem na vida de uns e não acontecerem na vida de outros. Ah, isso é só a venda, Rodrigo? Sim. Ah, ele não está enxergando motivo para continuar e ele está faltando vender para ele mesmo os motivos. Está faltando para ele resgatar, trazer os motivos. Ou seja, no fim do dia, gente, para mim tudo se resume a vendas. Venda, é impressionante. Venda, 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 venda. E quando a gente traz no mundo de vendas o tema de hoje, que é o poder das perguntas estratégicas, eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que que você deixaria Como é que seria a tua vida se você não tivesse medo? Você já parou para pensar? Como seria a tua... Vou te deixar uma pergunta para começar aqui. Poder das perguntas estratégicas. O que que seria da tua vida se você não tivesse medos? Quando eu digo medos, é assim, medo de... A gente começa devagar, né? Que tipo de medo você tem? Porque uns aqui tem um, outros tem outros. Um tá nem aí para a opinião dos outros, outro tá muito aí para a opinião dos outros. Um tá muito aí para sua carreira, outro tá nem aí para sua carreira. Um tá muito aí para o seu tipo físico e cuidados estéticos, outro não tá nem aí. Eu quero começar a trazer um resgate do o que que seria da tua vida, propriamente dito, se você fosse uma pessoa que não tivesse medo. Se você deixasse de ter medo, propriamente dito, o que que você faria diferente hoje?
Você sabia que, para quem está em busca aí do seu primeiro milhão, sei lá, digamos que a tua meta financeira, muito provavelmente você não atingiu ainda esse milhão por não fazer as perguntas certas? Pergunta estratégica. Aí você vai dizer assim, Rodrigo, pergunta o quê? Na hora da venda, na hora que eu estou vendendo uma creatina, saber o que perguntar? Não, 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 não. Eu estou um passo antes. Eu estou falando em fazer as perguntas certas para você. Você não parou para se perguntar estrategicamente para você. Uma das maiores dificuldades, gente, em treinar um time, em falar. Ontem eu estava falando com uma pessoa que exige tem um cargo de liderança considerável dentro da empresa. Sabe o que que ela me relatou? A gente está falando sobre treinamento, sobre ambiente e etc. Ela me falou o seguinte: a maior dificuldade que eu vejo nos funcionários é eles entenderem saber fazer as perguntas. Eles não sabem fazer as perguntas. Na hora que eles estão atendendo um cliente, na hora que eles estão atendendo um executivo ali comercial, eles não sabem como conduzir uma pergunta. E aí eu parei para pensar que tinha a ver com o meu tema de hoje. Eu falei, gente do céu, verdade, as pessoas não sabem fazer perguntas. Elas não sabem fazer perguntas nem para elas. Porque elas têm ou medo das respostas, ou porque elas não necessariamente têm clareza do porquê que elas deveriam estar perguntando, simplesmente entram naquele piloto automático de execução, né? E pum, 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 pum. O piloto automático ele é presente na vida de todo mundo. Mas as pessoas não param para se perguntar eventualmente, cara, o que que realmente importa para mim? O que que realmente importa para você? Uma pergunta importante para a gente começar essa quarta-feira de manhã. O que que realmente importa para você? Profundo isso, né? Você começa a perceber, gente, que a gente falou aqui, tô falando aqui há quase 10 minutos. Você vai dizer, pô, mas não vai ter o treinamento? Tá sendo 100% treinamento sobre perguntas estratégicas, perguntas importantes. Que as perguntas elas têm a capacidade de te moldar o caminho que você vai percorrer. Esse é o grande ponto de saber as perguntas. Numa jornada comercial ou na vida, saber fazer as perguntas certas, elas abrem o campo das pessoas pararem para pensar e ter que responder. E quando elas param para pensar e responder, é o momento que você consegue trazer uma ideia e talvez vender a ideia do motivo da pessoa seguir aquele caminho, do motivo daquela pessoa comprar aquele produto ou não. Perceba que quando você faz uma pergunta estratégica, o campo se abre, as possibilidades se abrem. Você tem respostas. E quando você tem respostas, você sabe como agir. Ah, a pessoa não quer comprar. Cara, me explica exatamente por que que você não quer comprar. Sei lá, você já tem um produto em casa, você usa suplementação, você não usa. Uma pergunta tão rasa que no fim do dia vai abrir um pouco do histórico da pessoa. Ah, não, eu já suplementei, mas eu acho que não funciona, eu acho que não sei o quê. Tá, 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 tá. Você já vai entender o quão superficial a pessoa é sobre aquilo ou não, se ela tem estoque ou não, se ela tá. Enfim, quando você faz perguntas, você abre as possibilidades de ter as respostas na mão. E aí, com as respostas na mão, com a clareza na mão, você consegue sair falando. Gente, falar é importante, mas ouvir é duas, três, quatro, cinco vezes mais importante. Aquele vendedor que chega falando assim: eu tenho um produto, caneca da raiva. Ele começa, porque a caneca, porque a minha caneca é isso, porque a minha caneca é térmica, porque a minha. O cara fala assim. No final, é que eu gosto de tomar no copo. Acabou. Não existe um argumento que eu vou falar sobre caneca se a pessoa gosta de tomar no copo. Ela não vai tomar, ela vai tomar no copo, ponto. Eu posso falar o que for de caneca, ela tá tomando copo, ela gosta de copo. Então, se eu tivesse feito a pergunta, onde que você gosta de tomar água? No copo. Legal. Eu tenho um copo para vender, eu tenho um argumento do copo. Vocês estão captando a mensagem que eu quero passar? Fazer a pergunta te dá possibilidades de entender o cenário. Quando você não pergunta, é como se você estivesse jogando no escuro com as cartas. Você não sabe exatamente o que que a pessoa está olhando ali, o que que ela valoriza, o que que ela quer. Quando você conhece o jogo, fica muito mais fácil de você saber por onde você segue. Quando você não conhece o jogo, você fica tipo um campo minado. Vou tentar por aqui, vou tentar por aqui, vou tentar por aqui, vou tentar por aqui, vou tentar por aqui. E isso vale pra gente, vida pessoal, que eu estava falando antes. Quando você começa a seguir uma carreira, seguir um piloto automático, fazer as coisas no piloto automático, e não se faz as perguntas estratégicas para você mesmo, do tipo, cara, o que que me faz feliz? O que que eu gosto de fazer?
Sabe, eu não estou falando papo aqui, gente, de autoajuda, papo de treinador, papo de sei lá o que que você quiser chamar. Eu tô indo um passo além assim. O que que você gosta de fazer? Que tipo de medo você está tendo para dar um próximo passo? Tem gente que, por exemplo, não trabalha vendas porque tem um trauma de vendedor. Sei lá, foi incutido que vendedor é aquela história, um monte de treinador de vendas fala, né? Sei lá, meu filho, nossa, meu filho estudou, 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 agora virou vendedor. Como se fosse ruim, entendeu? Tudo que eu quero é que meus filhos sejam vendedor. Muito vendedor. Absurdamente vendedor. Negociador no último. Mas assim, nível hard, top. Negocia tudo, argumenta tudo. Às vezes me dá raiva de negociar com eles até. Falo, gente, estou ficando bom demais. Tá ficando difícil. Eu conversei os outros caminhos, às vezes o caminho que eu quero. Porque sempre tem um argumento, sempre tem uma contestação, sempre tem não sei o quê. Falei, tô treinando bem. Na vida, para eles serem condutores, eles vão ter que ser assim, resilientes, encontrar os caminhos, encontrar o caminho do contorno da objeção. No fim do dia, eles vão ter que fazer isso a vida inteira, gente. A vida inteira. No casamento, na família, na criação dos filhos, na carreira deles, seja lá o que eles quiserem seguir. Se eles quiserem ser esportistas, se eles quiserem ser executivos de empresa, dono de empresa, empreendedor, funcionário, o que eles quiserem fazer na vida. Eles vão ter que ter essa resiliência de saber conduzir. Mas perceba que é sempre com perguntas. Mesmo uma criança já aprendeu isso. Quando você fala não para ela, você chega e fala assim: não. Qual que é a primeira resposta? Mas por que não? Por que não? Por que não? Olha que pergunta estratégica. Por que não? Aí eu vou dar os argumentos. Que a gente já tá atrasado, porque a mamãe já tá esperando, porque. Aí ele vai começar a contra-argumentar. Ah, uma criança, gente. Pô, meu, uma criança faz pergunta estratégica. Você, no auge dos seus 20, 30, 40, 50, 60, 70, parou de fazer perguntas estratégicas e começou a ter respostas absolutas. Ah, eu acho que isso não é pra mim. E ponto. Ah, mas por que que isso não é pra você? Ah, eu acho que eu não dou mais conta. Quem te falou essa verdade? Se você resgatasse a criança que você tinha lá com 10 anos, o que que ela ia estar falando pra você? Se ela realmente quisesse fazer aquilo, se ela realmente quisesse realizar aquilo. Esse é o grande ponto da pergunta estratégica, gente. A pergunta estratégica faz você encontrar motivos, possibilidades, caminhos. Perceba que na vida e num processo normal, simples de venda. As perguntas no fim do dia, agora trazendo para o mundo das vendas, elas fazem o cliente pensar e literalmente revelam o que ele realmente quer. Ao invés de empurrar um produto ou uma solução ou um serviço, você vai, com a pergunta estratégica, você vai descobrir o que o cliente precisa, ou principalmente o que ele valoriza, ou principalmente o que ele está de olho. Perceba o seguinte, gente: quem pergunta comanda a conversa. Repare nas pessoas impactantes que você conhece. Se ela é uma pessoa que sai falando ou se ela é uma pessoa que pergunta. Geralmente, as pessoas que conduzem as conversas, que estão comandando as conversas, elas estão perguntando. Estou falando de pessoas que conduzem de uma maneira estratégica. Ela não chega cheia da verdade, ela chega buscando informação. Tá, mas me fala, tá aí, o que que você. Normalmente, os líderes que conduzem bons times, ele faz perguntas. Ah, teve um problema, porque isso aqui é legal. Mas deixa eu entender um pouco mais. Me fala um pouco mais sobre esse problema. Como é que aconteceu? Como é que começou? De onde que saiu? Aí você vai entender que o ruído que estava existindo ou o problema que estava existindo, às vezes não está naquilo que está sendo discutido. Está em uma outra origem. Ah, legal. Então entendemos que está vindo de tal lugar. Legal. E dentro dessa área de atuação, agora esquece todo o resto, porque o resto não era um problema, era uma consequência da não identificação da origem do problema. Aí identificou o problema, você vai lá atuar. Isso funciona para gente no processo de decisão comercial. A pessoa, ah, não tá caro. Tá caro, tá caro. Tô sem dinheiro. Aí quando você vai fazendo perguntas e começando a entender, você vai entender que às vezes não era o dinheiro, não era o preço, era outro motivo. A pessoa tinha um produto, percepção de valor sobre o produto, não é o dinheiro em si. Ela tem o dinheiro, ela tem 100 reais, 150 reais para tomar o colágeno, 200 reais para tomar o colágeno. Ela teria 200 reais lá para comprar um produto, uma suplementação. Ela teria.
Tá caro para ela é que ela não tá vendo valor por um outro motivo que lá atrás ela tomou um produto que não fez efeito, que prometeram que não sei o que, então é uma descrença. Então, quando você vai pegando a raiz do problema, você consegue tratar, trabalhar e conduzir. Só que se você não faz perguntas, você só fica dando murro em ponta de faca numa consequência. É igual aquela pessoa que te fala, eu não sei vender. Tá bom, pá, então você não sabe vender. Aí eu vou ficar treinando ela e falando por que que vendas é bom. Se eu não fizer um trabalho de entender por que que ela fala que vender é ruim, eu nunca vou conseguir trabalhar vendas na cabeça dessa pessoa. Dela chegar ao ponto de dizer, eu amo vender. Eu sou um baita vendedor. Dela tatuar no peito que ela é vendedor ou vendedora. Se a gente não fizer um trabalho anterior, eu não consigo mostrar para a pessoa essa questão de venda. Por quê? Porque eu estou tentando tratar a consequência, mas eu não estou tratando o problema. É assim, a pessoa está com. Vou dar um exemplo prático na nossa vida, tá? Todo dia a pessoa está com dor de cabeça. E eu fico dando um monte de remédio para tentar curar a dor de cabeça. Aí eu vou descobrir o problema raiz, é que ela tinha que ir no oftalmo e ela precisa usar óculos. Adianta eu dar remédio todo dia? É isso que muita gente faz. Fica dando remédio para curar a dor de cabeça. Tá tratando a consequência, não tá tratando a causa raiz da dor de cabeça. A objeção no fim do dia é isso, é um fio condutor entre a consequência ó, estamos filosofando aqui, hein? Essa objeção, ela é um fio condutor entre a consequência e a causa. Só que a gente só consegue descobrir isso com boas perguntas, perguntas estratégicas, perguntas específicas. E isso vale de novo, tá, gente? Para vender uma creatina, para vender uma visão de uma empresa ou para conseguir trazer uma ideia para alguém, vender uma ideia para alguém. Perceba que quem pergunta comanda a conversa. Isso você tem que ter muito claro. E a maior dica que eu te falo é em relação a perguntas estratégicas, tá? Perguntas estratégicas. Vamos lá. A pergunta estratégica, ela é uma pergunta, porque não tem uma pergunta específica, tá? A gente pode ir perguntas mais amplas ou perguntas mais específicas. Agora, se você tem perguntas que terminam em sim ou não a resposta, elas não são tão estratégicas, elas são mais rasas. E é difícil você cavocar ou pescar algo. Às vezes você precisa sim saber, é esquerda ou direita, né? É sim ou não? Tá, mas o problema é tecnologia? Não, o problema não é tecnologia. O problema tá nas pessoas do time de tecnologia. Legal. Sim ou não? Não é tecnologia, então é pessoas. Legal. Mas será? Porque aí quando você vai a fundo perguntando, você vai descobrir que o problema era na tecnologia. Então, se você tem pergunta muito rasa de sim ou não, é difícil você saber se esse caminho, esse fio condutor está certo. As perguntas estratégicas, elas permitem que as pessoas elaborem, tragam um pouco mais de argumentos dentro da resposta. E isso faz você conseguir conduzir. Que é mais ou menos o seguinte: a estrutura de uma pergunta que converte é assim, ó, uma conversa que vai virar uma conversão. Estou pensando aqui nas minhas anotações. Você abre o assunto, explora o assunto, entende o desejo e você converte, apresenta a solução. Essa é a estrutura de uma conversa comercial frutífera. Você abre o assunto, explora a ideia, entende o desejo depois de explorar a ideia, se apresenta a solução. Ali que você converte. Não vai ser assim, oi, obrigado por ter comprado a creatina. Oi, uma exploração do assunto, como é que tá a suplementação, não sei o que lá, entender o desejo da pessoa, o que que ela quer com aquele produto. Pô, que legal, tem uma empresa assim, assim, assado, vou apresentar a solução e converto. Essa é a estrutura de uma conversa. Só que para isso desenrolar, gente, são perguntas. Perceba que as melhores conversas é quando você traz perguntas. E aí nós vamos voltar para treinamento, que eu já devo ter falado, sei lá, umas 10 vezes aqui em outras conexões Hive, tá? Qual é a melhor solução para a gente conduzir uma boa conversa? Ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas ler o livro, meu amiguinho, minha amiguinha, e aplicar o que está escrito no livro. Porque ler o livro e não aplicar, você fica obeso mental. Não queremos ninguém obeso mental. Queremos pessoas ricas, prósperas, felizes. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é um livro que eu li lá atrás, gente. E ele muda. Se todo mundo lesse esse livro e aplicasse, o nome é meio. Parece que ele te convida a ser alguém que manipula as pessoas, sei lá, parece negativo. Como fazer amigos e influenciar as pessoas. Não, não.
é um livro que traz uma parte comportamental importantíssima na vida de todo mundo. Se todo mundo lesse esse livro e aplicasse, o mundo seria outro, as pessoas seriam mais educadas, as pessoas seriam mais verdadeiras, os relacionamentos seriam diferentes em casa, marido, mulher, filhos. É um livro para a gente ler, reler, reaplicar, trazer vários ensinamentos do dia a dia. Mas no fim do dia, ele fala uma frase lá que é muito importante: se interesse verdadeiramente pelas pessoas. Quando você se interessa verdadeiramente pela pessoa ou pelo assunto da pessoa, você dá atenção real, você não está aqui conversando com ela. Bom dia, Carminha, tudo bem? E tá assim, ó. Ah, então, me fala aí mais. E com o celular na mão. Qual é o nível de atenção que você dá? Perceba que se eu estou falando com vocês, tem uma apresentação, acho que do Simon Sinek, que é aquele cara do livro lá do Porquê, né? Do Why, que ele, é uma palestra dele, acho que é um TED, que ele fala o seguinte, ele está no palco falando com o celular na mão. Ele fala assim, por mais que eu esteja dialogando e falando de alguma coisa, vocês têm o sentimento de não serem as pessoas mais importantes para mim, porque eu tô com o celular na mão. O recado que eu passo é que o celular tá mais importante do que vocês. Porque o meu celular tá na mão. Ele tá falando e dando a palestra e falando assim. Aí ele tira o celular e fala: agora perceba que a atenção de vocês está full para mim. Isso vale na nossa casa. Se você chega na mesa para jantar com os teus filhos, com a tua esposa e tá o celular em cima da mesa, qual é o recado que você passou? É que se qualquer coisa acontecer aqui, alguém vai te chamar e isso aqui é mais importante do que a tua presença naquele momento. Ele fala, não é mais educado, ele fala isso, não é mais educado virar o celular para baixo para dizer que eu não tô vendo. Gente, eu já fiz isso e faço isso de vez em quando, tá, tô numa sala de reunião, levo o celular. A gente vive isso, mas quando a gente para pensar no dia a dia o que, que a gente está fazendo, o recado que a gente está passando, para o cliente é a mesma coisa. Quando você está ali verdadeiramente olhando para a pessoa, conversando com a pessoa, prestando atenção no assunto da pessoa, a pessoa sente isso, a pessoa se conecta de volta, ela se abre para te responder, não vira uma conversa de piloto automático. Aí você tem chance de fazer melhores perguntas. Às vezes você está muito preocupado com números. Ah, eu já sou um vendedor aqui que estou trabalhando. Ah, é fazer 10 contatos por dia. Então, piloto automático. Se você tivesse feito 5 bem feitos, 5 que você passou a mão no telefone, ligasse, trocasse ideia, criasse relacionamento, você seria mais efetivo do que os 10, 15, 20, 100 que você mandou piloto automático. Sabe? Pum, 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 disparar mensagem igual para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é um dia especial. E aí não conecta verdadeiramente com a pessoa. Sabe? Mandar uma mensagem particular, uma mensagem privada, uma mensagem que é direcionada para aquela pessoa, a mensagem que não é igual para todo mundo, que ela sabe que você mandou para ela. Cara, lembrei de você, Keila. Olha isso aqui. Pum! E um negócio que tem conexão verdadeira com a Keila. Não é um piloto automático de uma promoção. Sei lá, um informativo de um produto que a Keila consumiu. Keila, pô, que legal. Ó o nível de atenção que eu tô dando. E aí a recíproca é verdadeira, a gente começa a perguntar. Só que aí vem, gente, você entender os processos de conexão. E tem várias técnicas sobre essas perguntas, sobre essas colocações que você pode colocar. Mas de verdade, se o básico, que é conectar verdadeiramente, não está acontecendo, o fechamento não acontece. A venda não acontece. É muito, ou se acontecer, acontece de uma maneira rasa, sem conexão para acontecer as próximas. As melhores vendas, gente, ela não nasce de um bom argumento. As melhores e maiores vendas, elas nascem de uma boa pergunta. A chave é sempre você ouvir mais do que falar. E aí você guia com inteligência. Perceba, as melhores vendas, as maiores vendas, elas não acontecem de um bom argumento. Não é o teu argumento, não é você ser o vendedor mais afiado da sala, não é você ser o mais preparado tecnicamente, o que mais sabe sobre os produtos e sobre isso o quê. Vence, gente, quem mais entende de gente. E quem mais entende de gente é quem sabe fazer boas perguntas. Sabe fazer boas perguntas para conduzir isso aqui. Então, o meu desafio para vocês é que você primeiro olhe para as perguntas que você deixou de fazer para você mesmo, tá? Isso já muda o teu dia. Que perguntas você deixou de fazer para você mesmo? Ou que perguntas você deveria fazer para você para mudar os seus resultados? Você já parou para, eu não estou satisfeito com o meu peso. Você já parou para se perguntar por que você está pesando o que você está pesando? Para mais ou para menos, tá? Sei lá. Eu não estou satisfeito com o meu corpo, com o meu físico. Legal, você já parou para se perguntar verdadeiramente, sem você mentir para você mesmo, por que que você não toma decisão?
Ah, porque segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo, toda semana é igual, tipo, e daí para, não dá sequência. Você parou para se perguntar, por que que eu paro as coisas e não termino as coisas que eu começo? Você já parou para se perguntar, eu não estou satisfeito ainda com o meu resultado financeiro, queria juntar 100 mil e não consegui juntar 100 mil. Você já parou para se perguntar por que que os 100 mil não foi possível ainda? O que que você tem feito, que comportamento você teria que mudar? Gente, são perguntas bem simples no nosso dia a dia, mas quando você para responder elas, muda o jogo, muda a clareza, muda sabe, o que você poderia estar fazendo com você mesmo. Os melhores resultados vêm das melhores perguntas. Então eu deixo esse convite a você fazer as perguntas para você mesmo ou para você mesma. Quando você aprender a fazer as perguntas para você, você vai ver que as perguntas vão começar a fazer parte do teu dia. E aí você vai começar a usar perguntas com mais frequência. Quando você virar um bom perguntador, você vira um ótimo vendedor, tá? Um ótimo vendedor. É um excelente perguntador antes. É uma pessoa que sabe conduzir as conversas. Ótimo. Por quê? Porque ele tem argumento, ele tem arsenal, ele tem claro o que está acontecendo do outro lado. Porque as pessoas adoram falar. E você já deve ter ouvido esse ditado: o peixe morre pela boca, né? O cliente também. O teu filho também. O teu marido e a tua esposa também. E adivinha, você também. O peixe morre pela boca. A gente se entrega pela boca. A gente deixa de dar argumentos para. Então, começa a reparar o que que sai pela tua boca, o que que poderia sair pela tua boca, o que que deveria sair pela tua boca. Faça ótimas perguntas para você começar a se responder e não simplesmente, sabe, falar o que você está achando. Começa a ir na raiz das coisas. Começa a fazer ótimas perguntas para você nessas reflexões, tá? Nossa Conexão Raiva virou uma terapia, mas ele é importante para você virar um ótimo vendedor ou um ótimo vendedor. Vai por mim. Isso muda o jogo, gente. Isso muda resultado. Não sei o teu tamanho nas vendas, não sei a tua maturidade de vendas, mas eu sei que se você fizer ótimas perguntas, isso muda o jogo. Falando em perguntas, todos os dias pós Conexão Hive, a gente tem duas líderes sempre fazendo um trabalho excepcional. Eu sei que a Miriam hoje está num treinamento, está imersa, né, André? Mas a Andrea está sempre aqui com vocês, junto com a Miriam, fazendo um treinamento específico para entrar em ação, para a gente não só flutuar aqui na brasa, a gente flutuar no desenvolvimento, é você colocar em prática. Eu já deixo a pergunta para você aqui. Quantos planos de ações você participou com elas? Pouco? Muito? Menos? E se você tivesse aplicado, você realmente aplicou o que elas têm falado? Você realmente aplicou o que está acontecendo no Conexão Raio? Hoje, por exemplo, se eu não estou enganado, elas vão fazer um plano de ação para o evento que a gente tem hoje à noite. A gente tem um evento com o Dr. Fábio e a Amanda. São duas pessoas extremamente técnicas. E se você botar, eu vou fazer um desafio aqui. E se você colocar a ação que ela vai propor aqui nos próximos 30 minutos, ação voltada para o evento de hoje à noite, que resultado você poderia colher? Porque aí, se é alguém que precisa de argumento técnico para o convencimento, muito melhor do que eu, do que você, é o Dr. Fábio e a doutora e a Amanda para falar sobre os produtos. A gente vai ter isso hoje à noite, de graça. É só promover. O teu trabalho não é falar, é promover. E se você fizesse um bom trabalho, que resultado você colheria essa semana? Quantos mil reais de comissão você poderia ganhar? Se você fizer um bom trabalho, de repente você ganha 2, 3 mil reais essa semana de comissão. Começa a mudar o jogo? Começa a ser bom para você? Começa a ter um resultado interessante para você? Esse resultado vai vir de uma ação massiva. O que eu fiz aqui com vocês? Perguntas. Perguntas que te ajudaram a imaginar um pouquinho. E se? O Arif, né, do inglês. E se? E se você conectar com a André e se permitir? E se você aplicar isso aqui? Você já imaginou como é que poderia ser? Pergunta, gente. Pergunta. Pergunta. Perceba que elas têm mais poder do que eu falar, gente, conecta. Esteja conectado já agora na sequência, que eu vou passar para o André. André vai tocar com vocês o treinamento de ação. Tem mais efetividade uma boa pergunta. Faz sentido? Para o cliente também, para nós também, para o teu filho também, para o teu marido também. Então, o contra-argumento é sempre uma ótima pergunta. Ah, mas eu não quero porque eu não tenho tempo. Mas por que que você não tem tempo? Você já parou para falar? Ah, porque o meu. É, a pessoa vai falar, 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 falar. Mas, cara, será que por tudo que você me falou aqui é falta de tempo mesmo ou será que está faltando prioridade? No fim, a pessoa acaba concluindo junto com você, porque ela mesmo, pelas falas, vai deixar claro que é prioridade. Perceba, boas perguntas, gente. Então, isso foi o nosso treinamento.
sobre perguntas estratégicas, tá bom? Gente, vou passar para o André aqui, o anfitrião, vocês ficam nessa mesma sala. André, tá contigo, tá? Hoje, eu sei que você vai promover o Hive Wellness, que a gente sempre tem às quartas-feiras, mas hoje não é o Wellness, é com o Dr. Fábio e a doutora Amanda, mas vou deixar com você a sala. Beijo grande, daqui a pouco eu subo lá, gente, a gravação.